Meu nome é Luana Malheiro, eu sou redutora de danos, há, sei lá, desde 2006. Atualmente eu estou na Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas, na Rede Latino-Americana e Caribenha de Pessoas que Usam Drogas. Sou mobilizadora da região do Nordeste, da Associação Brasileira de Redutores e Redutoras de Danos. E estou aí compondo também a Secretaria Executiva da Plataforma Brasileira de Políticas sobre Drogas. Minha trajetória, assim, eu comecei primeiro trabalhando com redução de danos no contexto de festas, lá em 2005, 2006. Daí eu acesso esse campo da redução de danos para a população em situação de rua a partir do trabalho na Aliança de Redução de Danos Fátima Cavalcante, que é uma extensão da Faculdade de Medicina lá da Bahia, que é uma organização pioneira na redução de danos. E aí tive acesso formal a essa população, né, a partir da redução de danos. A redução de danos é então essa tecnologia que se propõe a se aproximar da pessoa que usa drogas, que está na cena de uso, que está em situação de rua, e ser um pouco o mediador entre as políticas, o acesso à justiça, o acesso ao cuidado em saúde, até essa população. Então a gente somos ainda, né, os agentes que vai nesses territórios, conhecer a dinâmica local, conhecer as pessoas e trabalhar a partir de uma ideia da educação entre pares, né? Assim, eu acho que a redução de danos tem muito essa ideia de ir a campo, aprender com o saber acumulado dessas pessoas e a partir disso estabelecer um espaço de troca. Então eu acho que é aí que eu começo, no território do Centro Histórico, e aí tem basicamente 12 anos que eu estou nesse campo. Já trabalhei em alguns serviços ligados ao governo do Estado da Bahia, enfim, mais recentemente eu trabalhei numa dissertação também sobre mulheres e cultura de uso de crack, onde eu pego um pouco dessa experiência de 11 anos de campo com essas pessoas para construir também o que seria, qual seria a cultura de uso de crack dessas mulheres em situação de rua, né? A redução de danos ela é uma tecnologia de construção de autonomia, de organização política. Então, quando a gente fala de redução de danos, a gente está falando primeiro disso, depois a gente está falando de drogas, dessas outras coisas. E aí, dentro disso, fazendo redução de danos, a gente sempre ir em contato com a população. A organização política dessas pessoas sempre teve muito próxima à nossa organização política, enquanto movimento. Então, sou muito próxima, assim, do movimento Pop Rua também, que foi um movimento que me formou. Maria Lúcia Pereira, que é a coordenadora, que é lá da Bahia, assim, ela tinha uma presença muito forte nos movimentos, de agregar pessoas de outros movimentos. Eu venho da luta antiproibicionista, da reforma pela política de drogas, dos movimentos de fortalecimento da redução de danos. E aí a gente, nesse processo até de construir a pesquisa, eu acabo me deparando com um cenário que boa parte das mulheres, então, saíam do uso mais controlado de crack e iam para o uso mais abusivo por conta de questões ligadas à violência de gênero, né? E estupros coletivos de pessoas do tráfico de drogas, estupro coletivo do parceiro de papelão, estupros coletivos de policiais, todos com requinte de muita humilhação, colocando esse lugar da mulher saciseira, usuária de crack, e várias situações de violação que produziam um sofrimento muito grande nessas mulheres, e aí elas recorriam ao crack como uma forma de lidar com esse sofrimento. Mulheres que tinham seus filhos retirados na maternidade, que não conseguiam acessar o direito à maternidade, e quando sai da maternidade sem um filho também entra no uso abusivo de crack.
Então eu comecei a entender que eram outras questões que estavam como consequência daquele uso abusivo. Então é o racismo, que joga essas pessoas nesse território, nessas condições, que humilha, que desumaniza essas pessoas. É o fato de que, bom, eu trabalhei com 20 mulheres, 18 dessas mulheres estavam na rua porque foram violentadas por parentes próximos, pai, primo, irmão. Então, boa parte das pessoas dizem que as mulheres vão pra rua por causa da droga, mas se a gente for fazer uma análise, a gente vai ter que entender que a cultura do estupro é a grande responsável por essas mulheres hoje romperem seus laços familiares e constituírem uma outra família na rua, né? Então a gente começa a entender aí que essa mulher ela passa por uma série de desassistências também, de violências, e aí no meu campo, com essas mulheres, a gente começou que a gente fazia muito rodas na rua. Sério, que legal. Conta pra gente assim, um pouquinho como que se dava essa dinâmica, assim, tá. A galera na rua. Contar um pouco a história de como a gente chegou nesse lugar, né? Assim, que aí a gente, conversando com essas mulheres sobre essa questão do uso, apareceu muita situação de violência e chegou um momento que a gente começou a conversar em grupo e que uma começou a perceber que a violência que ela sofria era uma violência que a companheira também tinha sofrido e que a outra companheira também tinha sofrido e que elas tinham uma história em comum a compartilhar. Por exemplo, a ideia de que as mulheres mais jovens elas sofrem mais violência porque elas chegam mais jovens e não aprendem a se proteger. Aí uma das nossas companheiras, das companheiras que estavam participando da pesquisa, chegou fazendo um chamado, eu sofri muito até conseguir entender como me proteger, e eu acho que a gente precisa construir um espaço onde a gente possa compartilhar esses saberes com essas mulheres, para que essas mulheres possam se proteger dessas violências. E como é que a gente faz isso, né? Você tem como vamos fazer uma roda, vamos chamar essas mulheres, a gente precisa de um espaço para isso. E aí nesse momento eu convido Maria, eu falei assim, tá, ok, recebi essa demanda, vamos lá, vamos ver o que a gente vai fazer com isso. Aí eu converso com Maria Lúcia sobre todas as questões que estavam permeando o meu trabalho de campo, que estava me incomodando e que eu precisava transformar aquilo em luta de alguma maneira, que eu precisava dela para isso. E contei um episódio que foi particularmente assim, enfim, doloroso e desafiador para mim, que foi o momento que uma companheira que eu conheci assim, há mais de 7 anos estava sofrendo violência do companheiro na rua. Eu acompanho ela no fluxo até a delegacia da mulher, ela querendo pegar medida protetiva, então eu querendo, né, aquela coisa, vou inserir na política. E aí você vai lá, ela vai na DEAN, no atendimento, eu não pude acompanhar o atendimento, e aí ela teve que ir sozinha, e nesse momento ela é perguntada por o que ela estava fazendo em uma cena de uso de crack, né? O que é que uma mulher estava fazendo naquele horário, que quase como se ela fosse responsável, né? Por ser usuária de crack já era já estava errada, né? E aí ela, mas eu preciso de um lugar para me esconder. Aí ela, tem a casa-abrigo, mas a casa-abrigo não aceita mulheres em situação de rua e usuárias de drogas. E aí ela me volta assim, super revoltada, dizendo, tá vendo que a gente não pode confiar no Estado, a gente não tem nós por nós mesmos, a gente tem que se proteger da nossa forma. E aí que eu entendi que a gente precisava trazer essas narrativas, né? Eu precisava sentar com Lúcia para conversar sobre isso. E a gente, aí, o que a gente vai fazer? Ela falou, eu tô precisando trazer mais mulheres para o movimento. E vai ter a conferência de saúde da mulher, eu preciso mobilizar essas mulheres. A gente já aproveita a sua pesquisa, a sua mobilização para fazer as coisas juntos. Desde 2016 a gente faz as rodas de conversa sobre a vida das mulheres. Sim, Lúcia ela teve um papel muito importante nesse sentido de conduzir de uma forma que as mulheres se apropriassem do espaço mesmo, tomassem espaço para elas. A gente, a partir disso, cria o nosso núcleo local da Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas, a partir desse acúmulo com essas mulheres. Nossa rede ela é feita prioritariamente por mulheres com trajetória de rua. Que
E aí a gente ganha um edital, financia uma formação política que acontece dentro do movimento. E aí a gente tem a possibilidade de pegar 4 irmãs que estavam na época no tráfico de drogas, na posição de guarita. Então estavam na posição que é uma posição que você avisa quando a polícia chega e é quem toma mais tiro. E a gente estava num contexto que a gente tinha perdido 2 mulheres que eram guaritas, e aí a gente conseguiu financiar essas mulheres para que essas mulheres trabalhassem agora em seus territórios como articuladoras políticas, né? Então elas iam no território convidar outras mulheres para participarem da formação política, que a gente trabalhou questão da guerra às drogas, a questão do racismo como estrutural nessa política de drogas, como as mulheres elas estão num lugar muito mais subalterno, de muito mais violência. Falar um pouco sobre redução de danos, autocuidado, cuidado com a outra, refletindo essas questões. E aí o final do projeto a gente ia para Recife, para o nosso encontro nacional. Daí a gente consegue, um ônibus consegue levar cerca de 40 mulheres e 7 crianças. Que legal. Para esse encontro. E a gente, enfim, foi muito importante para a gente, porque foi a primeira experiência de muitas dessas mulheres em um encontro feminista. E era a primeira vez dessas outras mulheres com experiência de rua, com experiência de encarceramento, mulheres que estavam morando em ocupação, enfim, mulheres que têm a trajetória marcada por essa guerra às drogas, né? Por essa coisa mais desse território. Então a gente as mulheres passam a da rua passam a se definir quanto feminista. A gente tem encontros mensais, a gente tem agendas, a gente vai em evento, as mulheres, enfim, ocupam espaços de fala, assim, tem ocupado. E aí a gente tem tido agora a metodologia de fazer as rodas de conversa, reuniões da rede também na rua. E em lugares onde a gente tem aí a violência policial. Então a gente tem ocupado um território específico do Aquidauã, que a gente consegue pegar tantas mulheres que já estão mobilizadas, que já fizeram formação política, como aquelas mulheres que estão ali usando, estão traficando, para a gente ter esse contato com a rua e conseguir fazer política nesse espaço também, ocupar esse espaço. A gente conseguiu esse ano, que foi uma vitória muito, muito importante para nós, tomar a Marcha da Maconha pra gente, fazer da Marcha da Maconha uma marcha toda feminista, com as mulheres da rua protagonizando e sendo linha de frente. A gente teve uma semana antes da marcha um episódio de uma companheira nossa, Manu. Ela foi defender um outro companheiro que estava sofrendo uma abordagem violenta da polícia. Ela, enfim, se indignou com isso, com várias outras pessoas também que se indignaram, mas teve um policial específico que pegou ela pelos cabelos. Foi uma cena que passou, Jornal Nacional, PAN, ela estava grávida e ela solicitou, então, conversou com a gente para que ela fizesse que a gente fizesse a Marcha da Maconha terminando nesse lugar. A gente fez uma marcha toda feminista, trazendo a importância de ocupar esse território de violência contra as pessoas que estão na rua. E é um pouco isso que a gente tem, um pouco desse corre que a gente tem feito lá na Bahia. Que legal, Luana. E é até interessante porque aqui em Brasília, a gente, assim, pelo observatório, a gente vem percebendo, até pelas experiências de outros estados, o quanto é potência essas atividades em rua, né? De instigar a galera a se engajar politicamente. A galera fala muito, tem muito o que dizer, né? E a galera tem muito conteúdo, é isso. Assim, a gente fica dizendo que elas me dirigem muito, sabe? Porque nesse debate, quando cada uma... E aí essa é a riqueza também, que cada mulher ali tem uma história, tem um lugar de fala que é importante, mas mais importante de todos são essas mulheres que trazem essa narrativa. Porque enquanto a gente vai falar de encarceramento feminino, a gente tem uma mulher que já foi encarcerada e que vai dizer desse lugar, né? Enquanto a gente está falando ali da situação da mulher, da violência na rua, da dormida, das proteções, do rolê, do corre da rua, a gente tem uma mulher lá que tem 20 anos de rua e que vai dizer pra gente como é que é, entendeu? Então,
é uma construção. A gente tem agora tentado pensar um pouco dessa sustentabilidade, porque é algo que pega pra gente também. A gente se vê o tempo inteiro tendo que pedir dinheiro mesmo nos espaços, a gente vai falar nos espaços, a gente pede mesmo, passa copinho, porque é o que a gente consegue de fazer correria de alimento, de fralda, dessas coisas mais básicas também. A gente tem entendido que a gente precisa ter essas mulheres liberadas para a militância. Então a gente está correndo atrás de edital para isso, entende? É um corre tão louco para conseguir sustentar a criança, para estar numa ocupação, que é o tempo inteiro invadida pela polícia em nome do combate ao tráfico. A vida dessas mulheres é que são violadas, é o policial que chega atirando com criança pequena. Então, e são essas mulheres que sustentam a ocupação, né? Que organizam a ocupação. Então, na verdade, essas mulheres já estão num corre, numa luta diária. O que a gente fez foi assim, vamos lutar juntas. E isso que você está fazendo aí é um feminismo que muito mais profundo do que todas essas formulações que a gente tem presenciado. Lúcia fala muito dessa coisa dessa busca, e aí é muito lindo que ela deu essa orientação pra gente antes de partir, que é da gente prestar atenção no feminismo achado na rua, naquele que não é do textão, naquele que não é daquela formulação zona, mas aquele que está na ação, que está no ato, que está no gesto, né? Que está naquela mulher que zela o sono da outra, né? Daquela mulher que vê uma violência e que vai para cima, que coloca o corpo. E essa construção dessa solidariedade, desse cuidado, entendeu? Assim, a gente sabe como é que faz isso, né? As mulheres da rua sabem como é que faz isso. Era preciso ensinar as outras mulheres que estão há mais tempo no movimento social de que essa formulação é importante. Isso era algo que Lúcia sempre trazia, assim, o movimento de mulheres que ela falou assim, não dialoga, não olha, não tem sensibilidade com as questões das mulheres da rua, porque a gente precisa pensar esse formato. Quando a gente vai para a rua, quando a gente está nesse espaço, quando a gente se propõe a estar num lugar de aprendizado também, né, e de base, essas mulheres são as nossas lideranças. A gente consegue aí, eu acho, construir uma luta que impacta na vida dessa mulher, sabe? Hoje eu vejo as mulheres que a gente tem atuado lá na Bahia, sei lá, 4 anos a 5 anos atrás, sabe? E você vê uma mulher falando com propriedade de feminismo. Eu sou feminista, eu luto pelo direito das mulheres, eu sou pela maloca que é a galera da rua, como a gente fala lá em Salvador, que quem pode falar pela maloca é a maloca. Toda essa percepção que é de uma construção de uma narrativa muito rica, né? E que agora a correria é de tentar trazer isso para cada vez mais espaços, fazer com que essas mulheres ocupem espaço e vivas, né? Que eu acho que é o principal corre dentro do que a gente tem visto aí de um Estado que tem exterminado a vida dessas mulheres. A gente tem feito um pouco o pacto que a Conceição Evaristo tem chamado, né? A gente combinamos primeiro de ficar viva. Então é primeiro uma cuidando da vida da outra mesmo, assim. E, enfim, só aprendizado grandioso, assim, depois desse contato. E assim, com essa experiência que você já tem de situação de rua, com as meninas, com a galera em situação de rua, o que é a rua pra você? Então, a rua primeiro a rua foi a minha escola. Eu nunca vivi em situação de rua e isso também marca um outro lugar da minha fala, mas o lugar eu aprendi redução de danos na rua, eu aprendi a pesquisar na rua, eu ainda tenho como esse espaço de formulação política para mim, e é um espaço do possível, né? É um espaço muito democrático, né? Todo mundo é acolhido, todo mundo é aceito, mas você tem ali a diferença de quem é de verdade e quem é de boca, quem tá ali e que não consegue olhar no olho. Isso aí é uma coisa que é muito forte, sabe? Assim, eu aprendi essa coisa se você chega na rua e se você não consegue olhar no meu olho é porque tem alguma questão, né? E aí é essa sensibilidade que a galera da rua tem de
conseguir ler o preconceito, né? Assim, que está nesse olhar, que está nessa recusa, né? Tem uma companheira que assim, me fala assim, eu acho que isso é muito, muito bonito. Assim, quando a gente pede dinheiro para alguém na rua, a gente não quer necessariamente dinheiro. Não é pelos 50 centavos, não é pelos 10 centavos, sabe? É por essa troca que pode acontecer ali, né? É por algo que eu posso dar e receber naquele momento rápido e que te abre para a possibilidade de uma conexão em um ambiente que é completamente hostil a essa vida, completamente desumana e assim, eu acho que não leva em consideração que aquilo é uma vida, né? Eu acho que eu passei a perceber a cidade de uma outra maneira a partir do momento que eu me conectei com essas pessoas, assim, né? Que aí... Mas conta um pouquinho então, como é que foi essa percepção, se der tempo. Sim, da conexão com a cidade, assim, a tua percepção da cidade. Eu acho que eu moro, assim, sou moradora do centro, lá, num espaço onde tem bastante população em situação de rua. E hoje em dia eu me sinto muito mais segura em lugares que tem uma concentração de população em situação de rua do que em outros lugares, né? Muito elitizados. Primeiro que eu já conheço a galera, e segundo porque eu acho que me dá um outro entendimento do direito à cidade mesmo, sabe? Porque eu acho que essa galera, tem uma galera que ela é claro que tá na rua por falta de condição, queria ter uma casinha, mas que a sociabilidade na rua é muito preciosa, é muito importante, né? Estar na rua, cozinhar na rua, construir uma maloca na rua e conseguir produzir essa resistência na rua, né? Eu acho que isso de um lado, é uma afronta ao que está posto aí também, né? Uma resposta a esse capitalismo que isola nos apartamentos, que essa sociedade dos indivíduos, e aí você tem a rua, a tomada da rua como algo de uma coragem muito grande, né? Porque se enfrenta na rua um território de guerra, né? E um processo de urbanização que quer o tempo inteiro limpar essa rua, deixar essa rua sem pessoas ocupando, e a gente tem aí uma resistência. A gente deve a Maria Lúcia Pereira e a todo o movimento Pop Rua hoje a gente ter um olhar dos movimentos voltado para a rua. A Lúcia e os companheiros do movimento Pop Rua foram responsáveis por denunciar as violações e as violências, assim. E claro que hoje a gente tem toda uma política, a gente tem todo um avanço, mas pelo que a gente vê acontecendo na rua ainda é muito pouco, sabe? Ainda as pessoas são queimadas dormindo, as pessoas são espancadas dormindo, as pessoas acordam sendo violentadas, as mulheres acordam sendo violadas, as mulheres têm morrido, têm sido exterminadas. E, enfim, como assim o feminismo está todo parado olhando para isso, entendeu? Olhando para a rua e se voltando para a rua. O que pode ser mais importante do que isso, né? Com o avanço do capitalismo, com o avanço dessa lógica neoliberal, a gente tem aí com a retirada dos nossos direitos fundamentais, a gente tem essa população sendo alvo de um estado penal, né? Então, eu acho que cada vez mais estar perto dessa população, trazendo essas narrativas para os espaços de poder. E assim, quando uma pessoa da rua ela está, sei lá, no Conselho de Saúde, no Conselho Municipal de Saúde, no Conselho Nacional, ela muda todo aquele conselho, ela muda toda a forma de fazer política, né? Então, é isso, máximo respeito sempre.